A ideia dos transplantes de órgãos começou a tomar corpo no final da década de 50, onde foi observado que pessoas sem atividade cerebral poderiam ser mantidas vivas através de aparelhos. Então, o processo começou a tomar corpo e no Brasil leis já foram criadas a partir do ano de 1997. Nossa última lei entrou em vigor no ano de 2017. Quando temos uma lesão cerebral, temos a instalação de um processo onde temos inicialmente edema cerebral e esse processo então vai progredindo e funções cerebrais vão sendo perdidas de acordo com a evolução desse processo. No final temos apenas estabelecido ainda reflexos mantidos pela medula. Quando o paciente chega do pronto-socorro, devemos esperar pelo menos 6 horas naqueles pacientes que são vítimas de trauma, por exemplo, e naqueles pacientes pós-parada cardíaca a gente espera um intervalo de 24 horas, ou naqueles que estavam internados em uso de medicação sedativa, a gente espera em torno de 24 horas, de acordo com o sedativo. Nós temos exames que podem então nos auxiliar a definir a causa desse coma. Temos que afastar possíveis causas que possam levar o paciente a coma e temos que ter um paciente com sinais vitais como temperatura, saturação de oxigênio e pressão bem estáveis para que a gente comece então o processo do diagnóstico da morte encefálica. Nós trabalhamos na UTI com um tripé que vai então com o diagnóstico, a comunicação com a família e a manutenção do potencial doador. Então, passado então esses critérios iniciais, são realizados exames que são testados reflexos, e esses exames eles seguem um protocolo que é seguido então em todo o país. Nós fazemos esse exame, é feito por um médico que é habilitado por treinamento. O primeiro teste é feito então a gente avalia reflexos e é feito também o teste que a gente chama de apneia. Com intervalo de 1 hora no mínimo é realizado o segundo teste, sem o teste da apneia e realizado então por um outro médico também treinado. Tendo esses dois testes sendo finalizados e havendo a ausência dos reflexos nesses dois testes, então se parte para um exame complementar, onde a gente avalia a ausência de fluxo sanguíneo, a ausência de atividade elétrica ou a ausência de atividade metabólica do cérebro. Feito este exame e comprovado uma dessas 3 ausências, é então declarado o óbito do paciente. Quando a gente inicia esse processo de diagnóstico de morte encefálica, a gente já começa a entrar em contato então com uma central que fica lá em Florianópolis, e essa central então vai nos orientando, vai fazendo com que a gente peça alguns exames para que a gente veja como está então essa pessoa, né, como está esse paciente que vai fazer então a possível doação. Além disso, são feitos alguns exames para ver se o paciente não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, nenhuma doença que possa fazer então com que haja a impossibilidade desse paciente fazer a doação. Antes mesmo da gente iniciar os exames para a gente fazer o teste da morte encefálica, a gente já vai comunicando a família, dizendo que existe a possibilidade desse paciente evoluir para o óbito, evoluir para a morte encefálica. Então a gente conversa com a família, se a família preferir que um outro colega médico da confiança deles acompanhe os testes, a gente permite. Se eles quiserem acompanhar os testes, a gente permite também. Então a gente vai sempre tentando manter o máximo de transparência com a família durante esse processo. Diagnosticado a morte encefálica e a família concordando com a doação, a gente passa então para o último passo, que é a manutenção do potencial doador. Caso a família não aceite doar o órgão, então a gente desliga os aparelhos, né, e mantém então o paciente enquanto ele tiver sinais vitais presentes. Então nós mantemos esse paciente o mais estável possível
E aí a central então vai determinando as características da pessoa que vai ser a receptora. Existe uma lista nacional de receptores, né? E assim, o receptor não é necessariamente por ordem de chegada na lista. Então são feitas comparações entre o órgão que vai ser doado e a pessoa que vai receber, como tipagem sanguínea, tamanho, peso. É avaliado também o grau assim, de urgência que essa pessoa tem de receber o órgão. Então, se por exemplo a gente tem uma pessoa que está internada com uma insuficiência cardíaca e a gente tem a possibilidade de ofertar um coração em tempo hábil, que o coração aguente chegar até esse destino, então é realizado a doação para essa pessoa. Então cada órgão aguenta um determinado tempo, né, sem fora, né, que a gente chama de tempo de isquemia. Por exemplo, o rim é um órgão que aguenta em torno aí de 24 horas, já o coração aguenta em torno de 4 horas. E a gente tenta, então vem uma equipe aqui, faz a captação e aí então a gente tenta, a equipe central do transplante determina então para onde vai esse órgão. Aqui a gente não fica nem sabendo para onde vai. A nossa equipe então já fez desde 2007 60 captações, né? E é importante salientar que é um processo bastante sério. O Brasil é um país com muita tradição em transplante, em transplante de órgãos. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos no mundo o número de transplantes ao ano. E o estado de Santa Catarina também tem muita tradição. E em números percentuais a gente só fica atrás do Paraná em nível do Brasil. Por muitos anos Santa Catarina foi o primeiro lugar em níveis percentuais assim, de transplantes. Uma outra coisa também que é importante, a gente sempre conversar com os familiares da gente a questão, né, de se a gente deseja ou não ser doador. Eu particularmente falando, eu sou doador e eu quero que se um dia, né, eu tiver essa oportunidade, a minha família possa autorizar, né, a doação dos órgãos, né, dos meus órgãos. Uma outra coisa também é que para ser doador de órgãos, né, então a gente tem que ter no mínimo 21 anos. É feito então, a gente pede autorização para os familiares, né, eles assinam um termo e é feita a doação então a partir dessa autorização dos familiares.